Então vamos lá, meu povo, finalizar aqui nossa aula de arquivologia, tentando resolver agora algumas questões da banca. Vocês vão verificar que não tem tanta dificuldade, tá? A gente aprendeu bastante coisa e vai tornar as questões bem fáceis para vocês. Nossa primeira questão é de auxiliar administrativo 2022, diz que a arquivologia é a ciência que estuda teorias e métodos de organização e tratamento de documentos e sua conversão em potencial de informação. Assinale a alternativa que corresponde às funções do profissional de arquivologia. Ó, a gente não estudou tecnicamente, separadamente, as funções do profissional de arquivologia. Mas você sabendo o que é um arquivo, você sabendo o que é a arquivologia como ciência, você consegue sim responder questões dizendo o que o profissional de arquivologia faz. A. Delegar e direcionar os profissionais sobre como proceder para o arquivamento de documentos. Delegar, direcionar profissionais, não. É o profissional que vai fazer isso aqui, né? O profissional de arquivologia. Aqui ele faria se ele fosse chefe, alguma coisa assim. Treinar e capacitar outros profissionais para a atuação do arquivamento? Não, né? Pode até ser, mas não as funções dele não se resume a isso. Apenas determinar a forma como deve ocorrer o arquivamento também não. Determinar a partir de que momentos os documentos deverão ser arquivados. E essa é aqui, ó, bem mais completinha: planejar, implantar, organizar e direcionar os arquivos de informações arquivistas. Então essa letra E torna a nossa questão bem mais completinha e ela é o nosso gabarito. 2. Considere as informações quanto aos tipos de arquivos e suas classificações de uso e relacione as colunas de acordo com o significado. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Arquivo permanente, corrente, intermediário. Então, basicamente, aqui é você saber o conceito de arquivo permanente, corrente, intermediário. Documentos cujo uso é pouco frequente. Pouco frequente. E por isso são destinados a um depósito de armazenamento temporário até que seja dada a sua destinação final. Então, aqui nós temos um arquivo que é pouco frequente. Então, aqui eu já elimino corrente, porque o corrente é consultado muito frequentemente. Destinado a um armazenamento temporário, para que depois seja dada a sua destinação final. Se ainda não é uma destinação final e o armazenamento é temporário, também não pode ser permanente. Então, aqui só pode ser o arquivo intermediário. Documentos cuja guarda é definitiva em função do seu valor. Desses 3 arquivos, qual é o único que a guarda dele é definitiva? O permanente. Então, aqui, 1. Documentos relacionados aos objetivos de sua produção ou recepção, utilizados com frequência pelos órgãos. Com frequência, eu tenho um arquivo corrente. Então, fica 3, 1, 2. Nosso gabarito, letra E. 3. São arquivos conservados pela administração e que somente o pessoal dessa administração tem competência para lidar com seu trato, classificação e utilização. Trata-se dos arquivos, e aí vamos identificar palavras-chave. São arquivos conservados pela administração e que somente o pessoal dessa administração tem competência. Aí a gente tem que lembrar, né? Quem tem acesso aos arquivos? Os arquivos correntes, quem que tem acesso? Somente o pessoal da produção, somente o pessoal da administração. O intermediário, produção, a própria empresa, né, a própria instituição e os autorizados por ela. Então, algumas outras pessoas podem ser autorizadas. E o arquivo permanente, quem que tem acesso aos documentos de arquivo permanente? O público em geral. O público em geral. Então, aqui só pode ser o arquivo corrente. Somente o pessoal da administração que pode ter acesso a ele. 4. Esse arquivo é constituído de documentos em curso, emprestados a outros setores com relativa frequência ou consultados frequentemente, conservados nos escritórios ou nas repartições que os receberam e os produziram, ou em dependências próximas de fácil acesso. Se ele é consultado frequentemente e fica próximo a quem usa, de fácil acesso, estamos falando do arquivo corrente. 5. A atividade que integra o processo de gestão de documentos, que tem como objetivo a distribuição,
dos documentos em um arquivo é denominada. Então, aqui, ó, atividade que integra o processo de gestão de documentos que tem como objetivo a distribuição dos documentos em um arquivo. Então, qual é a atividade arquivística que eu vou distribuir os documentos de um arquivo? Como que eu vou organizar para distribuir, para guardar? Aqui eu estou falando da classificação. Então, é na classificação que eu vou agrupar os documentos para distribuir eles para os locais certos, para os locais de armazenamento correto. Então, aqui é classificação. Classificação. Poderia confundir com avaliação? Não, cuidado com isso, já falei nas aulas. A classificação, eu vou pensar nesse agrupamento e onde que eu vou guardar esses documentos ali, para uso mesmo, organização mesmo do uso daquele documento. A avaliação, na avaliação, qual é o principal ponto dela? Eu vou estabelecer prazos de guarda e verificar a destinação final já, para onde vão esses arquivos. Para onde vão esses documentos desse arquivo. Então, a classificação e a avaliação não se confundem. A classificação ela vem antes da avaliação. 6. Consideram-se documentos intermediários. A. Aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Pronto, já encontramos o nosso gabarito, né? Isso aqui é conceito de arquivo intermediário. Não é de uso frequente, igual no corrente, mas ainda pode ter interesse administrativo. E ali eles estão aguardando para quê? Para ver se vai ser eliminado ou se vai ser recolhido lá para o arquivo permanente. Letra B diz os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório, informativo que devem ser definitivamente preservados. Aqui está falando do intermediário? Não. Aqui está falando do permanente. Permanente. Aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas frequentes. Então, consultas frequentes, eu estou falando de quem? Do corrente. Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Aqui não está me falando de um conjunto de arquivo, não está me falando da classificação. Aqui simplesmente está me dando o próprio conceito de arquivo. O que é arquivo? Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de sua atividade. Aqueles de interesse público e social, desde que considerados como conjunto de fontes relevantes para a história. Aqui pega um conceito lá da Lei 8.159, que fala de documentos privados que podem ser transformados em documentos públicos, desde que eles sejam relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Então, letra A, nosso gabarito. 7. Conforme este princípio de arquivologia, os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada e nem adição indevida. Qual é o princípio que nos diz isso? Que o arquivo deve ser preservado sem dispersão, sem mutilação, sem alienação. É o nosso princípio da integridade. Os arquivos têm que ser íntegros. 8. Em arquivologia, esse princípio fixa a identidade do documento, relativamente ao seu produtor. Os arquivos devem ser organizados em obediência à competências e atividades da instituição ou à pessoa legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter a respectiva individualidade dentro de seu contexto orgânico de produção. Aí vem o termo final, que é para você saber qual princípio está falando. Não devendo ser mesclados a outros de origem distinta. Qual é o princípio que diz que documentos de um arquivo de uma entidade produtora não podem ser mesclados, não podem ser misturados com de origem distinta? É o nosso famoso princípio da proveniência. Outro pontinho também que indica que está falando do princípio da proveniência é esse pontozinho aqui, ó. Fixa a identidade do documento relativamente ao seu produtor. O princípio que fixa a identidade do documento relativamente ao seu produtor é o princípio da proveniência. 9.
Princípio básico da arquivologia, segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades. Tá falando de quem de novo? Olha aí, ó, também chamado de princípio de respeito aos fundos. É o nosso princípio da proveniência, cobrado mais de uma vez pela banca de vocês. Questão número 10. No que concerne aos princípios da arquivologia, assinale a alternativa correta a respeito do princípio da organicidade. Princípio da organicidade. A organicidade, você tem que lembrar de quê? De relação. Os documentos de um arquivo, eles se relacionam, eles se interrelacionam e eles se relacionam com a atividade daquela empresa. A. Representa a ideia de que a ordem original, desde que metodicamente estabelecida, é imprescindível, é indispensável para a manutenção dos documentos dentro do contexto de sua criação. Realmente isso aqui é verdade, mas isso aqui não é princípio da organicidade, tá? Isso aqui seria o quê? Seria o princípio da ordem primitiva, aquele princípio que vimos lá, que poderia ser um desdobramento do princípio da proveniência, princípio da ordem primitiva, princípio da santidade da ordem. B. Segundo esse princípio, a organicidade representa a interrelação dos documentos de arquivo e o vínculo existente entre estes e as funções e atividades que lhes deram origem, de forma que um documento isolado do seu contexto de produção perde muito do seu significado. Perfeito. Então, letra B aqui, ó, nosso princípio da organicidade. Olha aí, ó, interrelação dos documentos de arquivo e o vínculo que existe entre estes, os documentos, né, e as funções e atividades que lhe deram origem. Isso é organicidade. C. A organicidade fixa a identidade do documento relativamente ao seu produtor. Por esse princípio, os arquivos originários de uma pessoa devem manter a individualidade dentro de seu contexto orgânico de produção, não devendo ser mesclados no arquivo de outro. Isso daqui não é organicidade, isso aqui é o quê? É o princípio da proveniência. O princípio da proveniência que fixa a identidade do documento relativamente ao seu produtor. O princípio da proveniência que diz que não devemos mesclar arquivos de origem distinta. Então, isso aqui seria a proveniência. D. Contribui para a manutenção da inter-relação entre os documentos de arquivo, tendo em vista que a mutilação de um fundo arquivístico compromete o nexo existente entre conjunto, prejudicando a análise e a compreensão das funções e atividade. Qual é o princípio que diz que a mutilação pode prejudicar o arquivo? Que eu não vou mutilar, que eu não vou destruir sem autorização arquivos. Isso aqui está se referindo ao princípio da integridade. Integridade, não organicidade. Letra E. Refere-se à característica do documento arquivístico de ser único no seu conjunto documental, independentemente do fato de haver uma cópia do referido documento no mesmo fundo de arquivo, pois o contexto de produção dotaria cada um deles de significado próprio. Qual é o princípio que diz que, mesmo dentro de um contexto, mesmo dentro de uma organicidade, mesmo dentro de um contexto de universalidade, o documento conserva o seu caráter único, mesmo que ele tenha cópia? Aqui é o nosso princípio da unicidade. Unicidade. Então, tranquilo? Gostei bastante dessa questão. Sinceramente, eu espero que venha uma questão assim para vocês. Vocês estão estudando, estudamos princípios detalhados. Então, vocês têm condição de responder uma questão dessa daqui. Caiu uma questão besterol, todo mundo acerta, às vezes até no chute, pela lógica ali. Mas uma dessa daqui não, que é mais difícil. E eu sei que vocês estão preparados para uma dessa. 11. Assinale as assertivas abaixo e analise as assertivas abaixo e marque a alternativa incorreta a respeito dos gêneros de documentos referentes à arquivologia. Então, incorreta. Nós temos o gênero textual. Nesse gênero textual, temos manuscritos, datilografados, impressos? Correto, né? Cartográfico. O que é o gênero cartográfico? São representações gráficas, né? De quê? De geográfica, arquitetônica, de engenharia. Então, aqui a gente tem mapas, plantas, entre outros. Está correto também. Micrográfico, suporte fílmico. Tá certo também.
Informático, esse gênero, produzidos, tratados e armazenados em computador. Tá certo, né? Os documentos de gênero informático, a gente só consegue acessar, verificar, tratar se for no computador. E a nossa incorreta aqui vai ser a letra C, ó, filmográfico. Filmográfico é o quê? São imagens em movimento. Aí aqui tá falando fitas magnéticas de som. Filmográfico, eu só preciso de imagens em movimento. Ela pode ser associada ao som ou não, mas para ser filmográfico, eu preciso de imagens em movimento, tá? Então, a iconográfica vai ser imagem estática, né? Fotografia, e a filmográfica, imagens em movimento. Fitas magnéticas de som, só som, eu vou ter o documento do gênero sonoro e não filmográfico. Então, aqui, letra C é o nosso gabarito, porque está incorreta. 12. No que concerne à natureza do documento, é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. A configuração que assume o documento de acordo com a natureza das informações nele contida vai ser a nossa espécie. O gênero, ele é um conjunto de signos que vai definir um gênero maior, um conceito maior. A espécie ela é mais especificada e vai ser de acordo com a natureza das informações nela contida para eu verificar a espécie. Isso aqui, gente, é retirado de texto, né, de arquivologia mesmo, de livro. Olha só esses conceitos. Na verdade, é o conceito do DBTA, né? Gênero, configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizados na comunicação do seu conteúdo. Então, o sistema de significados que utiliza na comunicação. Então, aqui, ó, documentação audiovisual, documentação fonográfica, documentação iconográfica. Aí, dentro dessa aqui, eu vou ter vários. A espécie é a configuração que assume o documento de acordo com a disposição e a natureza da sua informação. Boletim, certidão, declaração, relatório. Então, aqui é bem decorebinha mesmo. E a banca cobrou isso daqui. 12. 12 já vimos, né? 13. O arquivo de uma escola deve ser organizado de forma a possibilitar o acesso aos documentos no que concerne às instalações. No que concerne às instalações, deve apresentar. Essa questão aqui, ela não é da banca de vocês, mas como ela fala aqui de secretaria escolar, eu quis trazer só para a gente ter uma ideia de como a gente pode fazer com uma questão dessa natureza. A gente não tem ali um estudo correto a respeito dele, mas dá para a gente matar ela por exclusão. Então, aqui, ó, no que concerne às instalações de um arquivo escolar, o que eu preciso ter? Uma boa iluminação? Certo, né? Eu preciso de uma boa iluminação. Espaço arejado? Também. Espaço adequado à guarda de documentos? Também. Segurança contra roubos e violações de incêndio? Também. Parece perfeita, né? Vamos verificar outro? Iluminação prevalecendo a penumbra? Não, né? Espaço aquecido. Olha, já eliminam ela. Espaço aquecido. Imagina guardar papel no espaço aquecido. C. Boa iluminação, ok? Espaço abafado? Também não, né? Iluminação com lâmpadas do tipo LED. Espaço aquecido. Também já elimina. Iluminação com lâmpadas do tipo LED. Espaço arejado e adequado à guarda de documentos. Segurança contra a obediência às normas. Claro que eu não vou ter uma segurança contra a obediência das normas.